Houve um que morreu por meus crimes na cruz, ainda indigno e vil como sou. Sou feliz, pois seu sangue verteu meu Jesus, e com ele meus crimes levou. Meus pecados levou, na cruz onde morreu, o sublime meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou, e mudou minhas trevas em luz. Ele eterno e amável, não há outro igual, pois converte o infiel coração. E por essa paciência e amor divinal, estou livre da condenação. Meus pecados levou, na cruz onde morreu, o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou, e mudou minhas trevas em luz. Meu anelo constante é em Cristo viver, meu caminho seu exemplo marcou. E para andar minha vida, Jesus quis morrer, sobre a cruz meus pecados levou. Meus pecados levou, na cruz onde morreu, o sublime meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou, e mudou minhas trevas em luz. Meus pecados levou, a minha alma, e mudou minhas trevas em luz. Aleluia! Aleluia! Quantos estão alegres por Jesus? Aleluia! Abra sua Bíblia, irmãos. Quero cumprimentar os irmãos na paz do Senhor, amém? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de número 8, pedindo a Deus uma palavra. Deus trouxe ao meu coração esta palavra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 8, que diz assim: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Capítulo 7, versículo 55, vamos ler também aí alguns versículos. Diz assim a palavra do Senhor: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. 56. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando da cidade o apedrejavam.
E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram o Estevão, que invocavam, diziam: Senhor Jesus, recebeu o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém? Podeis assentar glorificando a Deus. Queridos irmãos, a palavra de Deus, ela é gloriosa porque ela nos inspira a olhar para Jesus a cada dia que passa. A palavra de Deus, ela nos dá esta graça e esta virtude para entender que o Evangelho de Jesus, ele é poder de Deus, ele é a unção do Espírito Santo sobre a vida do crente, e isso deve valer a pena, irmão, na vida do verdadeiro crente. Somente isto basta para nós continuar a nossa caminhada de fé. Quando nós olhamos o ser humano, que ele é, cada um, irmãos, tem a sua natureza. Cada um de nós temos uma maneira de ser, cada um de nós tem as nossas limitações diferentes um do outro. Cada um suporta diferente as coisas. Um aguenta mais pressão, o outro fica abalado por qualquer coisa. Mas o segredo de todo crente ser vencedor, nós encontramos nesse texto. Este homem chamado Estevão, que foi chamado ao santo ministério para ser diácono. Só que uma das qualidades do diácono era ser cheio do Espírito Santo. E este homem traz para nós um exemplo, porque quando nós olhamos neste mundo, principalmente, nós vemos que tem, irmãos, pessoas que ao invés de entender que Deus tem um propósito com ela, que Deus o chamou para um propósito, ele prefere, muitas das vezes, olhar o que o outro está fazendo, olhar e incomoda a maneira que o outro se comporta. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que esses homens, eles não se preocupavam com quem estava do lado, quem estava na frente. Eles se preocupavam em anunciar o Evangelho, em anunciar o poder de Deus, em operar maravilha no nome de Jesus, em dizer que Jesus faz milagre, e ele colocava as mãos. A Bíblia diz que Estevão fazia milagre no nome de Jesus. A Bíblia diz que ele pregava com uma autoridade tremenda, e as pessoas eram alcançadas pelo poder da palavra. Mas o que nós podemos tirar de lição é que nós não podemos espelhar nos outros, porque tem muita gente, irmãos, que vive frustrado, tem uma vida frustrada porque ele fica incomodado com o sucesso do outro, se incomoda com a fé do outro, e aqui é uma multidão de pessoas que está incomodado com Estevão, com a maneira que ele se comporta com tanta fé, com tanto poder de Deus. Aqui diz que Estevão era cheio de fé e de poder. Observe, irmão, alguém cheio de fé e de poder. Esta fé aqui não é uma fé natural, irmão. Fé natural é a fé que você crê em algo. Tem gente que crê em muita coisa, não crê nem em Deus, mas crê no Buda, crê em Maomé. Mas aqui está falando de uma fé verdadeira. Está falando de uma fé sobrenatural. Estevão era um homem que tinha o dom da fé. Ele tinha e acreditava no sobrenatural de Deus.
E eu quero te dizer que ainda tem crentes cheios de fé, irmão, que crê na palavra, crê no poder de Deus, crê que Deus ainda realiza milagre, que Deus ainda age no nosso meio. E é sobre isso que o Espírito Santo me impulsiona a dizer. Porque aqui eles almejavam ter o que Estevão tinha. Porque o que Estevão fazia estava incomodando. O que Estevão estava fazendo estava chamando a atenção. Ao ponto daqueles homens não suportarem aquela mensagem. Porque a mensagem que vem de Deus, irmão, para quem não quer receber, ela incomoda. E Estevão, ele estava pregando, e eles não podiam resistir à sabedoria que Estevão tinha. Que era lindo que nós podemos observar aqui no versículo 10 do capítulo 6, que Estevão, ele era um homem cheio de sabedoria, e não podiam resistir à sabedoria do Espírito com que ele falava. Um homem cheio de Deus também incomoda as trevas. O que eu quero te dizer, irmãos, nesta noite, que nós precisamos aprender a lidar com as pedradas, irmãos. O que o Espírito Santo me traz aqui a ensinar a igreja nesta noite é que tem muito crente que está muito sensível, muito crente que quer desanimar por qualquer coisa, muito crente que quer parar na caminhada de fé porque alguém está falando algo dele, porque alguém não lhe está dando a oportunidade devida, porque alguém falou isso, falou aquilo. Meu irmão, onde está o poder de Deus na sua vida? A fé salvadora, ela veio no dia que você aceitou a Jesus, você creu no poder da palavra. É a fé salvadora, que está no livro de Marcos, capítulo 15. Quem crer, quem acreditar nesta mensagem, será salvo. Você um dia acreditou, e agora você vive uma vida de fé em Cristo Jesus. Agora, por que nós temos que olharmos para as pedradas que vêm contra a nossa vida? Por que nós temos que desanimar por alguém que fala algo, A ou B de nós, o que pensa? Irmão, eu não quero nem saber se estão falando mal de mim ou bem. Eu não estou preocupado, eu estou preocupado na minha fé em Cristo Jesus, porque eu sei que um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja, e nós precisamos estar revestidos da sua graça. Pare de dar ouvido para quem não merece. As pedradas faz parte da vida do crente. As pedradas faz parte da nossa caminhada de fé. Tem muito crente que fica incomodado com o que o outro está falando. Se tem algum desviado te atormentando, não se preocupe, meu irmão. A sua fé está em Cristo Jesus. A nossa fé tem que estar alicerçada em Cristo. E Estevão, ele traz isso para nós, que ele estava com a sua fé em Cristo, e ele estava pregando. Como que nós podemos preparar para as pedradas da vida? Porque Estevão aqui, ele traz a receita. Não é se preocupar com o irmão, ou querer tomar partido, ou falar mal do irmão que está falando de você. Não. Sabe qual é o jeito de você se prevenir? Se encha do Espírito de Deus. Eu lhe convido a ser cheio do Espírito Santo de Deus nesta noite. Eu lhe convido a pedir: Senhor, derrama do teu poder sobre a minha vida. Derrama, Senhor, da tua graça sobre a minha vida. Quer vencer na vida, meu irmão? Quer ser vitorioso nesta terra? Então se encha de fé. Se encha do Espírito Santo. Encher de fé, irmão, é acreditar no poder do Espírito Santo. Estevão estava cheio de fé. No entanto, ele é o primeiro mártir da Bíblia. Foi o primeiro que morreu por amor ao Evangelho. Foi o primeiro que foi crucificado ali, pedrejado,
arrancado da cidade, espancado e apedrejado até a morte. Mas você não vê Pedro murmurando. Você não vê Estevão desesperado. Você não vê Estevão gritando: Deus, tem misericórdia, me livra. Não, ele não estava preocupado com a morte. Ele não estava preocupado com as pedradas. Eu estou pregando alguém que está preocupado com as pedradas que estão jogando nele. O Espírito Santo me trouxe esta palavra no meu coração, porque tem crente que é para ser cheio do Espírito Santo, para pregar a palavra, para evangelizar, para ganhar almas para Jesus, estão preocupados com o que estão falando da sua vida. Enche do Espírito Santo nesta noite. Seja cheio do Espírito Santo. Apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, a 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 12, ele vai dizer: por cuja causa padeço, mas não me envergonho de padecer, de sofrer. E ele vai dizer: porque eu sei em quem eu tenho crido. Você tem se envergonhado com coisas que estão acontecendo? Cadê a tua fé? Apóstolo Paulo vai dizer assim: eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele estava dizendo da sua fé que aguardava a volta de Jesus. Ele estava dizendo da viva esperança que o crente precisa ter para caminhar na vida de fé. Quando nós olhamos que este homem, Estevão, cheio de fé, ele vai ali em Listra e começa a pregar, diante da multidão, gentes curadas, gente sendo liberta, o nome de Jesus sendo glorificado. E agora eles querem parar Estevão. Eles querem que Estevão pare de qualquer jeito. Mas para vencer as pedradas, meu irmão, a receita é o poder de Deus. A receita é encher-nos do Espírito Santo. Na igreja, meu irmão, não tem outra coisa melhor a buscar senão a presença do Espírito Santo de Deus. A palavra pode ser boa, pode ser motivadora, pode ser de fé para você receber milagre, mas para você vencer as pedradas é se encher do Espírito Santo. Seja cheio, meu irmão, seja renovado em nome de Jesus. Receba os dons espirituais, fala em línguas estranhas, receba os dons de Deus para você ir até o fim. Agora, quando nós submetemos a nossa vontade à frustração, quando nós olhamos para nós e olhamos para os outros, principalmente quando você começa a olhar para os outros: ninguém está me ajudando, ninguém está me vendo, parece que eu sou invisível. Você não é invisível, meu irmão. Jesus já te viu. Jesus te salvou. Jesus te libertou. Jesus perdoou os seus pecados e também te encheu do Espírito, mas você tem deixado se esfriar e tem um vazio entrado no teu coração. Mas a palavra de novo para você é: se encha dele, se encha dele, se encha dele nesta noite, que este mau pensamento vai sair da tua vida. As pedradas contra Estevão não derrotaram Estevão, não. Mas pastor, ele morreu, mas ele olhou para o céu. E quando ele olha para o céu, a Bíblia diz que ele vê os céus abertos. Ele está sendo apedrejado, ele olha os céus e diz: oh Pai, oh Jesus maravilhoso, a fé viva, a fé poderosa,
O crente cheio do poder de Deus, na hora da luta, da pedrada, ele não fica olhando para baixo não, ele olha para cima. Está na hora de nós olharmos para cima, queridos, de crer no que Deus é capaz de fazer. Ele tinha conhecimento da palavra, ele conheceu a palavra, ele viveu a palavra na prática. Ele não só foi simplesmente como ouvinte, que Tiago diz, não seja somente ouvinte da palavra, mas seja praticante. Paulo faz uma pregação, ele expõe Abraão, diz: Abraão é o pai da fé, ele creu, mas quando foi para oferecer o seu filho, ele não negou, ele levou Isaque até o altar e deu lá o Isaque a Deus em sacrifício. Ele não poupou, ele se foi e entregou o que Jesus pediu. Talvez se fosse eu e você, diz: meu filho, Deus, não dá, só tenho um, não dá. Se fosse eu e você, talvez nós ia negar. Mas a fé verdadeira é aquela que está pronto a servir. Na hora da dificuldade, é dizer: eis-me aqui, Senhor. Irmão, seja crente cheio do poder de Deus. Não se preocupe com o que estão dizendo, com o que estão falando. Não se preocupe não, meu irmão. Tem gente que fica preocupado com o que estão escrevendo de mim, de você na rede social. Meu irmão, não perca tempo com isso, em nome de Jesus. Dê glória a Deus e aleluia. Você foi lavado, você foi remido pelo sangue de Jesus. Ai, corianda labahaias. Nós não precisamos dar satisfação para ninguém. Nós só precisamos adorar este Jesus que nos escolheu. Nós só precisamos crer no poder da palavra. Ele era cheio do poder de Deus. Ele tinha os olhos fixados no céu. Aonde estão os teus olhos? O que tem chamado a tua atenção? O que tem tirado a tua visão espiritual? Eu estou pregando para crente que precisa de renovo aqui nesta noite. Quando as pedradas nos atingem, irmãos, nós só precisamos fazer como Estevão. O que Estevão fez? Invocou ao Senhor. Ele invoca ao Senhor. Se você olhar aqui, o versículo diz que apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Na hora das pedradas, que ele já, o corpo não estava suportando a dor física, ele já estava pronto, esperando: Deus, recebe o meu espírito. A dor da carne está doendo, a dor física está duro demais, mas o meu espírito está pronto, Senhor. Recebe o meu espírito. Como que está a nossa comunhão com Deus? Na hora da pedrada é que nós vemos se somos crentes ou não, porque o inimigo assopra em nosso ouvido, e a palavra dele é de desânimo. Não é assim que acontece com você? Ah, não aconteceu isso comigo, eu não vou mais na igreja. Ah, fizeram isso contra mim, eu vou parar de pregar. Ah, eu não vou mais orar mais como eu orava. O inimigo está atacando pedra e você está voltando para trás. Olhe para cima, olhe para Jesus, invoque o nome dele. Quando Estevão está sofrendo, arrancado pelos braços, com força da cidade, para ser apedrejado, e agora começa a apedrejar ele, e ele está sofrendo, porque a dor física foi grande. Imagine você morrer apedrada. Mas o crente cheio do poder de Deus, irmãos, é diferente. Até nesse momento, você vai ler aqui o versículo 60 do capítulo 6, capítulo 7, melhor dizendo, Atos dos Apóstolos 7. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz ao Senhor.
Imagine alguém sendo apedrejado, se põe de joelho e começa a clamar ao Senhor: Senhor, não impute isso a eles não, essa maldade não castigue eles não, o que eles estão fazendo comigo, Senhor, não atribui ele a isso não. E a Bíblia vai dizer que tinha um certo homem que estava aos pés de Estevão. Quem se lembra quem era que estava lá? O Saulo, qual nós falamos tanto dele. Talvez Saulo está olhando aquilo ali e fala: que negócio é esse? Como pode um homem desse, sendo apedrejado e adorando a Deus, invocando o nome do Senhor, entregando a Deus o seu espírito? Imagine, irmão, alguém sendo apedrejado, ao invés de murmurar de Senhor, eu entrego o meu espírito, recebe. Estevão olha para o céu e não vê o céu fechado não, o céu está aberto. Ele vê Jesus assentado à destra do Pai. Ele começa a ver os céus abertos, ver a visão celestial, e ele agora está adorando. E que eu acho lindo é que ele não libera a palavra de maldição, que muitas das vezes nós queremos o mal daqueles que nos querem mal, é ou não é? Nós queremos que Deus castiga, nós queremos que Deus pese a mão, nós queremos que Deus age, nós queremos que Deus faz alguma coisa. Deus, arranca isso, tira isso, eu não aguento mais, eu não suporto. Mas Estevão é diferente. Estevão vai dizer: Senhor, perdoa ele, Senhor. Libera uma palavra de perdão, perdoa eles, Senhor. Eles não sabem o que estão fazendo não. Será que nós estamos prontos a aprender nesta noite que você pode ser cheio da presença de Deus para ser diferente? Seja cheio da presença de Deus, que você vai suportar aquele que está te perseguindo lá no emprego. Seja cheio do poder de Deus, que você vai suportar aquela vizinha endemoniada que quer só falar mal de você e você já não tem força mais para evangelizar. Seja cheio do poder de Deus para você voltar a fazer o que fazia. Deus está precisando de mais Estevão. Mas pastor, Estevão morreu. Mas se você já leu o capítulo 8, aparece outro diácono também cheio do poder de Deus. Filipe aparece na história e começa a pregar também com autoridade, porque Deus escolhe, Deus tem os seus escolhidos. Não se preocupe, meu irmão, se você morrer, Deus levanta outro. Mas enquanto você estiver vivo, seja cheio do poder de Deus, desse testemunho da verdade, testemunha do nome de Jesus. Glorifique o nome dele, exalte a ele. Oh, aleluia. Não está aguentando as pedradas, querido. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. É por isso, irmãos, que eu aprendi a não murmurar. Às vezes vem uma ira dentro de nós, às vezes vem uma revolta de homem natural que somos, falhos, limitados. Mas aí eu começo a olhar para Jesus, o autor e consumador da minha fé, e começo a ver o que Ele já fez por mim, pela minha vida, pelo que Ele já fez pela minha família, pelo que Ele já fez pela igreja do Senhor. Aí é motivo de glorificar a Deus, de exaltar o nome dEle, ficar quietinho e dar glória a Deus, e esperar o tempo dEle, a vontade dEle, o momento dEle, meu irmão. Porque coisa boa é ser exaltado pelo próprio Jesus. Porque, meu irmão, se nós queremos ser exaltados por nós mesmos, nós estamos perdidos. Não temos motivo nenhum. Mas nós podemos glorificar a Deus o tempo todo. Nós podemos exaltar a Deus o tempo todo. Estevão é cheio do poder de Deus, ao ponto de lá na frente aquele Saulo se converter. Ele vai se converter. Aí quando você lê o Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 14, você vai ver este apóstolo Paulo na mesma situação.
Porque só morre, irmão, quando Deus quer. Paulo vai ter quase a mesma situação de Estevão. Ele está pregando na cidade, falando de Jesus com ousadia. E aí ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. E aí eles começam a apedrejar Paulo. E apedreja Paulo ao ponto de alguém encontrar ele desmaiado no chão. Os discípulos chegam e dizem: meu Deus, mataram Paulo. E agora? De repente Paulo fica de pé de novo, se levanta e caminha, porque ainda não era a hora de Paulo morrer. Paulo também foi apedrejado, mas não morreu, porque ele ainda tinha algo mais a fazer. Meu irmão, não se preocupe, a pedrada que vem para mim e para você vai morrer a hora que Deus quiser. E se nós formos morrer apedrejado, é para glorificar o nome dEle. Então tire a murmuração da tua boca, deixa de reclamar e glorifique o nome de Jesus, porque tudo que Deus faz na nossa vida é perfeito. E apóstolo Paulo vai dizer: eu não me envergonho deste Evangelho, porque ele é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Jesus é poderoso, meu irmão, ele nos alcançou. Isso já é motivo para a gente se alegrar aqui nesta noite. Se encha do poder de Deus. Eu quero convidar a igreja para se colocar em pé. Esta palavra é simples e objetiva, porque o Espírito Santo de Deus quer encher crentes aqui. O Espírito Santo de Deus quer renovar crentes aqui nesta noite. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo de Deus aqui? De verdade. Eu gostaria neste momento que você agora curvasse a sua cabeça, porque o Espírito Santo, ele quer encher crentes aqui, de verdade, com coração sincero. Eu prego um Jesus que tem poder. Eu prego um Jesus que é vivo. Jesus está curando algumas feridas que lançaram contra você, para você levantar a cabeça e glorificar o nome de Jesus nesta noite. Há um bálsamo do Espírito Santo descendo na tua alma aqui nesta noite, para te curar, para você glorificar o nome dEle. Deus quer que você volte a testemunhar as maravilhas dEle. Deus quer que você volte a colocar as mãos sobre o enfermo. As suas mãos é para abençoar, crente. As tuas mãos é para ser usada. As tuas mãos foram ungidas para fazer a diferença. E em nome de Jesus, receba poder. Receba poder sobre as tuas mãos agora. Receba poder sobre a tua cabeça. Receba a unção de Deus agora. Em nome de Jesus, seja cheio agora. Agora, em nome de Jesus. Vai glorificando a Jesus aí nessa noite, em nome de Jesus. As cadeias estão sendo quebradas, o nome de Jesus vai ser glorificado na tua vida. Ele não quer te ver frustrado, Ele quer te ver um crente vitorioso, cheio do poder de Deus. Esse negócio de pensar voltar para trás é a armadilha de Satanás contra a tua vida, mas o Espírito Santo de Deus está aqui para te tomar nas tuas mãos, tomar os teus lábios. O Espírito Santo está descendo com Atenais aqui nesta noite. Seja tocado agora nos teus lábios agora. Receba a graça de Deus, receba a unção de Deus, receba a autoridade de Deus agora, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós estamos reunidos no teu nome. Nós estamos na tua casa para glorificar o teu nome, Jesus. Satanás não vai poder nos atingir. A tua graça é maior. A tua graça é maior. A tua graça é maior sobre a vida da tua igreja. O teu Espírito Santo ainda domina nosso meio. Visita crentes aqui agora. Derrama, Senhor. Derrama do teu poder agora. Derrama, Jesus, agora.
Seja um crente cheio do poder de Deus. Seja um crente cheio do poder de Deus. Seja um crente cheio do Espírito Santo. Seja um crente que tenha vontade de buscar mais. Seja um crente que tenha vontade de buscar dons espirituais. Seja cheio, seja cheio. Jesus está ressuscitando crentes aqui. Em nome de Jesus, receba. Em nome de Jesus, receba a graça, receba a virtude do Espírito Santo que está descendo agora. Já estou vendo crentes sendo renovado aqui. Eu já estou vendo a misericórdia de Jesus descendo na casa. Não é porque você é santo, não. É porque o Espírito Santo de Deus nos santifica. É o sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que pagou o preço. É por isso que você pode ser cheio novamente. Seja purificado nessa noite em nome de Jesus. Seja purificado agora em nome de Jesus. Seja limpo agora em nome de Jesus. Seja limpo agora em nome de Jesus. Renova a tua igreja, Jesus. Renova, Jesus. Renova a tua igreja, Jesus. Renova a tua noiva, Jesus. Recebe força, recebe graça, recebe autoridade de Deus, recebe virtude agora. Seja instrumento na mão de Deus. Seja instrumento na mão de Deus. Volte a ser usado por Deus em nome de Jesus. Volte a ser instrumento dEle. Volte a fazer a vontade dEle. Frieza vai embora. Frieza vai embora agora em nome de Jesus. Espírito de desânimo, saia em nome de Jesus. Espírito de derrota, bate em retirada agora em nome de Jesus. Espírito contrário contra essa vida, bate agora em retirada em nome de Jesus. A vitória chegando para a tua vida. A renovo de Deus. A renovo de Deus sobre a tua vida. Espírito de Deus, derrama poder sobre as crianças, derrama poder sobre as nossas juventudes, sobre os adolescentes, sobre os obreiros, sobre a igreja, sobre as irmãs, em nome de Jesus derrama. Adore a Ele, igreja, adore a Ele, aleluia! Orava, chorede, goma. Adore a Ele, aleluia! Dê lugar ao Espírito Santo de Deus, aleluia! Orava, chore. Aleluia, Jesus! Santo e verdadeiro. Glórias a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que você venha ter uma semana abençoada em nome de Jesus. E você venha ser renovado. Aleluia. Que o Espírito de Deus que está dentro de você venha, aleluia, venha transbordar esse vaso nessa noite. Oh glórias, aleluia. Meus irmãos, vamos estar orando aqui pelos dizimistas da casa do Senhor. Vanderlei Cavalcante, o servo do Senhor, dizimou na casa do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor.
Também, meus irmãos, vamos estar orando pelos irmãos que pagaram o reboco, glórias a Deus. Maria Eduarda, glórias a Deus, ela pagou o reboco. Louvado seja o nome santo do Senhor. Puder vir aqui à frente, meus irmãos, vamos estar orando por vocês que têm abençoado a obra do Senhor. Que Deus venha multiplicar o celeiro, que Deus venha transbordar em sua vida as bênçãos do Senhor. Glórias a Deus. Vamos estar orando ao Senhor nessa noite. Aleluia. Tem algum irmão enfermo que está precisando de oração, quiser vir aqui à frente também, mas vamos estar ungindo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se não estiver, vamos estar orando pelo... Está vendo a irmã aqui? Um obreiro unge ela aqui. Glórias a Deus. Nós cremos no Deus. Aleluia. Que cura, meus irmãos. Nós pregamos um Jesus que ressuscita mortos depois de 4 dias, aleluia. É esse Jesus que eu creio. É esse Jesus que nós pregamos, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Vamos estar orando ao Senhor pelos enfermos e pelo dizimista da casa do Senhor. E pela irmã que também contribuiu no reboco. Que Deus venha abençoar a Maria Eduarda, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Amantíssimo Deus e soberano Pai, Jesus amado, Jesus querido, Senhor, aqui está, Senhor, em nossa frente, Pai, os irmãos, Senhor, que estão enfermos, Pai. A Tua palavra fala, ponharão a mão sobre os enfermos e os curarão, Jesus. Senhor, nós cremos, Senhor, os Teus filhos estão ungindo, Pai, em nome de Jesus.